Olá, gente, tudo bem? Estamos começando então mais uma conversa especialíssima, né, dentro dessa nossa série especial, A Era do Clima rumo à COP30. E hoje temos o prazer de receber o Rafael Lafetá, ele que é diretor executivo de Relações Institucionais e Sustentabilidade do grupo MRV. Rafael, obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Eduardo, poder estar aqui com você, com seus espectadores, para falar sobre um tema que é tão relevante, tão importante aí para o nosso século XXI, aí, ano 2025 e rumo a 2050. Verdade. Bom, Rafael, vamos começar então, assim, tentando, eu quero que você explique, né, tentar entender aí, qual que é a importância hoje da sustentabilidade para o grupo MRV, né? Ou seja, isso realmente é um pilar, vamos dizer assim, central da estratégia de negócio de vocês, ou é algo que ainda está lá no horizonte? Como que esse tema, né, a questão da sustentabilidade, está sendo tocado aí no dia a dia de vocês, Rafael? Bom, sim. Primeiramente, a gente tem que deixar aqui claro que sustentabilidade não é mais uma opção. Ela tem que estar enraizada e ser uma base de sustentação das ações de todas as empresas. Aqui na MRV, nós somos líder de mercado de sustentabilidade há muitos anos, vou te falar, mais de 10 anos. Tá? E acho que desde a sua criação, o nosso fundador aqui, o Rubens, junto com o primo dele, o Mário, pensaram em ter um negócio sustentável, e sustentável em todos os seus aspectos. Né? Obviamente, lá na década de 90, década de 80, quando a MRV ainda estava pequena, eram ações mais limitadas, e o mundo também não urgia por outras questões que nós temos hoje muito latentes, como a questão do clima e tudo, mas a questão social sempre foi latente para nós. Então, a MRV tem como base das suas ações, das suas estratégias, né, das suas decisões, sempre a sustentabilidade nos três aspectos, né, seja ela respeitando a questão social, que o produto por si só já é socialmente responsável, habitação digna de interesse social, seja pela questão climática, na hora que nós já observamos nas nossas ações e tomadas as decisões aspectos que preservam a questão ambiental, e seja pela postura ética que a empresa tem em todas as suas interfaces e aspectos de relação. Ou seja, respondendo objetivamente, Eduardo, estar no core da empresa ser sustentável. E quais as principais ações aí na prática que você pode citar, Rafael, para demonstrar isso, né? Essa questão da importância da sustentabilidade como um pilar central aí no contexto de vocês? Sim, muita gente fala de sustentabilidade, Eduardo, assim, às vezes meio romantizando, né? E eu gosto de fazer uma comparação entre as ações de sustentabilidade, como foi na década de 90, as ações que eram promovidas por diversos segmentos industriais, né? A busca da qualidade. Foi muito latente na década de 80 e 90 a questão qualidade, produzir com qualidade. Isso era o diferencial das empresas, isso era uma questão de sobrevivência das empresas nessas duas décadas aí do final do século passado. Com o advento do século XXI aí e as percepções de que temos que olhar para o mundo mais para frente, a gente encara a sustentabilidade nessas três aí, facetas da mesma forma que foi a qualidade no século passado. Ou seja, ela tem que estar intrinsecamente dentro das nossas operações. E aí vamos separar um pouco aí entre os diversos aspectos. Ambiental, por exemplo. Nós temos aqui uma política de um software inteligente que, quando nós descobrimos aí um terreno, a gente passa a avaliar esse terreno sobre os aspectos de segurança hídrica. Esse terreno tem problema de inundação, esse terreno tem problema de deslizamento, esse problema tem algum impacto ambiental no seu entorno, ele vai interferir com o curso d'água, ou as pessoas que vão ocupar esse terreno vão interferir com algum meio ambiente ali já existente que seja importante para a preservação de uma bacia hidrográfica. Então, um programa que a MRV usa para avaliar a compra de um terreno, correto? Durante a obra, a gente tem sempre aí reutilização da água, a gente tem a questão dos canteiros de hortas, dos canteiros de obra, tem a questão da iluminação natural, o mapeamento de resíduo, a destinação correta de um resíduo que tenha na obra.
a diminuição de desperdício, a educação dos trabalhadores, que é uma questão importante para a gente. A Escola Nota 10, afinal de contas, é um projeto aí que nós já alfabetizamos mais de 5 mil alunos dentro dos nossos canteiros de obras. É um projeto reconhecido pela ONU e que ganhou, esse ano, um prêmio em Cannes, como o terceiro lugar ali de melhor filme institucional, com um projeto extremamente desafiador. Então, essas duas ações já demonstram muito claramente onde é que a sustentabilidade está na MRV e como ela pode fazer. Obviamente, tem as outras ligadas à questão de governança. Somos prêmio Proética já pela terceira edição, né? Tem todo um organismo, uma organização de conduta dentro da companhia, onde preserva a ética dos colaboradores, dos fornecedores e também com os clientes. Ou seja, a MRV tem ações na prática e essas ações revertem para a sociedade e para a própria empresa, no âmbito de sustentabilidade. E para certificar isso, a gente está aí junto ao Pacto Global, né, já desde 2016, estamos no ISE, no Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa, também desde 2016, renovando a cada ano, participamos de várias discussões internacionais e nacionais sobre o tema, com participações efetivas nas questões. Por exemplo, eu mesmo já fui 2 vezes, né, levar na ONU as atividades e ações que a MRV tem para com o tema. Estive em Genebra falando sobre direitos humanos e corrupção, ou seja, uma referência do Brasil para falar sobre esse tema lá num Fórum Mundial de Direitos Humanos, né? Fomos citados aí no relatório da ONU de 2019 com 3 projetos bacanas: o Direito de Saber, que é um projeto que dá dignidade jurídica ao nosso trabalhador, né? A questão da aprendizagem prisional, a gente fez de forma pioneira um projeto de aprendizagem, cumprindo uma lei de aprendizagem dentro de unidades prisionais, foi pioneiro. Isso desencadeou outras grandes ações, não da MRV, mas da sociedade, e a Escola Nota 10 também foi reconhecida. Ou seja, efetivamente, eu acho que eu já te dei alguns exemplos. Obviamente, temos outros tantos aqui, que eu posso ficar 3 dias aqui com você, falando que a gente faz e gosta de fazer, mas vamos desenrolar aqui o nosso papo, que pode aparecer assuntos interessantes para a gente. Não, perfeito. Não, essa ferramenta que você falou, Rafael, sobre a questão de entender se o terreno tem, né, algum impacto ambiental ou não, ou seja, esse algoritmo, né, essa ferramenta que já vai dar uma análise prévia ali do mundo real, né, do terreno real, isso é algo desenvolvido por vocês ou tem algum parceiro externo? Eu fiquei curioso aí para entender melhor. Esse é um software que a gente desenvolveu internamente, lógico que com parceiro externo. Ele fez esse desenvolvimento com a gente aqui. Então, a gente utiliza várias plataformas de avaliação do relevo, avaliação da curva de enchentes, avaliação do nível de chuva, escassez hídrica, né, da declividade do terreno. E, com isso, a gente consegue avaliar esse terreno com um foco ambiental. Esse terreno ambientalmente é correto? Ele é um terreno que a gente deve empreender nele ou não é um terreno para se empreender, é um terreno para se preservar e deixar ali com uma outra destinação, um espaço público, uma praça, um espaço verde? Então, é um software que a gente desenvolveu internamente e dá essa preocupação e essa responsabilidade nossa com relação ao início do nosso produto, vamos falar assim. Perfeito, tá certo. E na questão dos investimentos, Rafael, assim, como que vocês definem a questão dos investimentos no contexto aí do ESG, né? Nessas três siglas? Como que é essa tomada de decisão, vamos dizer assim? Sim, investimento, a gente faz voltando para o retorno, né? Quando fala investimento, você tem que pensar no retorno. E todos os nossos investimentos têm um retorno, tá? Se for um investimento como esse que nós falamos aqui, o retorno é um bom produto, é um retorno que vai tornar aquele empreendimento mais seguro. E um exemplo claro disso foi a enchente do Rio Grande do Sul. Nós tivemos um empreendimento lá no Rio Grande do Sul que veio com a enchente e que ele foi o único empreendimento numa região muito grande que não foi alagado. Por quê? Nós fizemos o estudo e no estudo demonstrou que teríamos que elevar o terreno 2-3 metros. Nós fizemos a elevação do terreno protegendo a curva de inundação
e esses apartamentos foram protegidos da destruição e da enchente. Então, esse é um exemplo de que é um investimento. Então, investimos, por exemplo, 1% do lucro líquido da companhia, a gente joga para o nosso instituto, o Instituto MRV, e aí eu estou falando não de destinação incentivada, mas estou falando de investimento social privado na veia, eu tiro de 1% de todos aqui para poder levar e desenvolver isso socialmente. Então, através do Instituto, a gente fomenta o desenvolvimento através de educação, através de vários projetos. Então, o investimento de 1% que eu faço no Instituto MRV e que eu tenho certeza que isso retorna para a companhia de alguma forma, seja capacitando o adolescente ou a criança que no futuro vai trabalhar com a gente, né? Seja tirando um adolescente ou um jovem, uma criança, de um ambiente socialmente, vamos falar assim, vulnerável para que ele não entre no crime, e isso beneficia um sistema como um todo. Então, esse investimento de 1%, ele tem esse objetivo. Tem também o investimento que nós estamos fazendo aí, de plantação, são 11 milhões investidos aí, mais de 320 mil árvores plantadas, que isso, o retorno não é imediato, mas se você pensar em 15, 10 anos aí, o resgate de carbono que você está fazendo na atmosfera é gigante com esse volume de árvores que a gente planta, e além dos investimentos aí que a gente faz em estudos do escopo 3 para poder desenvolver redução de emissão de carbono nos fornecedores nossos, que hoje representa aí 95% das nossas emissões, nanotecnologia, uma energia renovável. Então, assim, os investimentos são voltados para que tenhamos um retorno que dê sustentabilidade, não só a MRV, mas todo um ciclo, né, de relacionamento com a sociedade, com o mundo, com o meio ambiente. Esse é o projeto do investimento. Perfeito, legal, interessante. E aí, essas árvores aí que vocês plantam são nos empreendimentos ou não? São nos biomas brasileiros aí? Como que são? São nos biomas brasileiros, né? A MRV hoje é uma empresa que está aí, atua nas 5 regiões do Brasil. Então, para cada região, a gente tem uma política de plantar árvores de acordo com a região. Então, tem vários biomas aí sendo atendidos com essas árvores. E, normalmente, a gente planta árvores para tornar o entorno mais agradável, você dá um amortecimento ambiental no entorno do nosso empreendimento, e algumas vezes atendendo pedido do administrador público de uma área degradada, uma área que precisa fazer uma proteção ambiental de encosta. A gente está atuando sempre em parceria com o município para que ele direcione também aonde preservar e aonde fazer a recuperação ambiental de áreas. E a MRV ela se propõe a estar atuando nessa questão. Por quê? Porque está parte da nossa atividade, né? Então, essas árvores são plantadas dessa forma. Interessante. Agora, isso que você citou de Porto Alegre, né, naquela, infelizmente, tragédia climática gigantesca, é muito interessante, né? Isso mostra realmente, um case bem atual, né, e bem simples, né, para as pessoas que estão nos acompanhando entenderem, né, do que estamos falando, ou seja, porque a partir do momento que numa tragédia daquela vocês conseguem, vamos dizer assim, blindar, né, o empreendimento de vocês porque o terreno estava 3 metros acima, isso é um case bastante interessante, né, Lafetá? É bacana porque mostra um pouco a preocupação da companhia com o coletivo, né? E o coletivo não só pessoas, mas o coletivo ambiental, o coletivo social também, que é importante. Então, assim, estamos fazendo esse trabalho aí já há muitos anos, e eu vou te falar, está valendo a pena, Eduardo. A gente tem tido retornos de reconhecimento reputacional, reconhecimento de órgãos fiscalizadores, que é importante, órgãos controladores, dos nossos clientes, que é importante ter essa sensibilidade de estar acompanhando e consumindo produtos de empresas que são responsáveis ambientalmente, socialmente, né, e eticamente. Então, assim, é outra forma de você avaliar o investimento. Perfeito. E aí, Rafael, assim, eu queria entender também, claro, vocês estão no setor que é bastante
pungente, vamos dizer assim, né, dentro da economia brasileira, o setor da construção civil. Você até já citou aí a questão do escopo 3. Como que o setor como um todo, né, na questão da construção civil, está abraçando essa questão da sustentabilidade, né? Porque tem vários gargalos, claro, aí que podem ser enfrentados, podem ser atacados. Como que você vê, Lafetá, essa questão da sustentabilidade no setor como um todo? É algo que está sendo abraçado, vamos dizer assim? A causa está sendo, de alguma forma, colocada sobre a mesa de negociação? Você acha que ainda tem muita coisa para caminhar? Sim. Estava mais vagar, sabe, Eduardo? Mas eu acho que nos últimos anos aí, nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, tem vindo mais à tona, né? Nós estamos começando a falar de financiamento verde, ou seja, de investimento de grandes fundos, de grandes investidores preocupados e avaliando qual que é a postura sustentável das companhias. Então, como foi na década de 90 a qualidade, você tem ISO, você tem algum certificado de qualidade do seu produto, como é que você certifica o seu fornecedor. Da mesma forma, isso está começando a ter essa onda também das próprias empresas, as relações empresariais começarem a cobrar, de alguma forma, do setor uma postura mais sustentável. Então, o setor está envolvido, o setor está se engajando, tem feito algumas ações de acordo com o tamanho da empresa e tudo, logicamente, mas o setor está se movimentando, principalmente os grandes fornecedores, que é o aço e o cimento, né? O aço verde está vindo aí, as siderúrgicas têm falado muito do aço verde, inclusive como sendo um produto competitivo mundialmente, né? É um produto que está sendo aceito mundialmente e procurado mundialmente. O aço verde está crescendo, e o cimento também, à medida que passa, estão utilizando de recursos para emitir menos carbono. Então, assim, o setor provoca tanto o fornecedor, como também provoca o comportamento final do usuário, à medida que as empresas, no seu produto, instituem algum item de sustentabilidade, que seja uma descarga dual flow, aquela descarga que dá 2 estágios, né? Ajuda no consumo de água, isso também está interferindo, seja no fornecimento de energia limpa para o seu cliente futuro, através ou de uma usina solar, ou de uma placa solar no edifício, ou de um convênio. Ou seja, as empresas estão preocupadas, né? Sistema de reutilização de água no condomínio para limpeza e regar as árvores, a parte vegetal do condomínio. Ou seja, tem várias ações que as empresas estão fazendo que influenciam para frente também. Então é bacana o setor entrar nisso, porque eu entendo que vai levar um ambiente melhor para os condomínios, para as residências, né? São residências mais sustentáveis, residências que vão ser mais econômicas para o seu usuário. Então, o setor está preocupado, e o setor está envolvido e dando soluções interessantes para o mercado imobiliário. Perfeito, tá certo. E aí, Rafael, olhando assim no médio prazo, vamos dizer assim, daqui a 2, 3 anos, até para a coisa avançar ainda mais, né? Estou falando, claro, dessa questão da sustentabilidade aí no setor da construção civil. Onde estão os principais gargalos aí, que você diria que precisam ser enfrentados aí o quanto antes para essa coisa deslanchar ainda mais, né? Então, vamos lá, Eduardo. Nós temos gargalos de todas as ordens. Vamos falar ordens tecnológicas, de materiais, talvez, né, desenvolvimento de materiais, utilização de combustíveis fósseis, né, por conta de custo e economia de escala. Então, por exemplo, se eletrificar todos os equipamentos de uma obra e não ter mais aqueles tratores utilizando diesel, combustíveis fósseis, você teria que ter uma evolução grande, aí, uma utilização grande da questão das baterias. Então, você tem um problema de mercado que tem que ser resolvido. Tá? Mas você tem também alguns problemas que são normativos, de legislações. Né? A gente está numa luta grande aí para poder trazer a padronização para os imóveis, principalmente imóveis de interesse social. Hoje, nós já temos no Brasil uma norma federal que trata disso, ou seja, chama norma de desempenho. O que essa norma fala com relação ao tamanho do apartamento, qual que é o tamanho da janela, qual que é a iluminação, qual que é a questão acústica que tem que ter, qual que é a ventilação que tem que ter para um apartamento.
Só que cada município utiliza uma metragem diferente. E isso, essa despadronização dificulta a industrialização. Com a industrialização, eu consigo um custo menor de entrega de produto, mas eu também consigo uma produção mais eficiente. E produção mais eficiente significa menos desperdício, menos utilização de recurso natural. Então, assim, eu tenho um desafio grande de legislação, e aí não são só as legislações municipais, mas também as legislações dos bombeiros, porque cada estado tem um bombeiro estadual. E o bombeiro de um estado pede um tamanho de escada, o bombeiro de outro estado pede um tamanho de outra escada, pede um hall diferente. Isso tudo vai complicando a padronização com o objetivo de industrializar o nosso segmento. Se isso ocorrer, se essa padronização ocorrer, eu arrisco dizer que nós vamos ter uma economia muito grande, e o reflexo dessa economia vai se dar em posturas de uso, reutilização e diminuição de uso de recursos naturais. Então, assim, é uma pauta muito grande, uma pauta gigante que mexe aí com o Brasil todo, mas que nós estamos aí à frente e lutando para que aconteça, porque o reflexo é muito importante, não só economicamente, mas ambientalmente também. Então, acho que esses dois exemplos aí são duas grandes batalhas nossas aí. Ou seja, nessa questão específica da padronização, você está imaginando, você está dizendo que dá para fazer para o Brasil como um todo, né? Ou seja, o Brasil uma como coisa um todo, mais mas exatamente. O problema nosso é que a política habitacional ela é federal e estadual, mas a execução da política habitacional ela é do município. O município é que define as regras imobiliárias, habitacionais ali. Só que tem algumas regras que ela não precisa entrar tanto dentro. Por exemplo, falar que a janela tem que ter certa dimensão no município e no outro tem que ter outra dimensão, isso não tem muita lógica. E isso atrapalha demais o nosso objetivo. E isso, claro, é um tema, né? A habitação social é um tema que tem uma demanda gigantesca no nosso país, né? Isso nem precisa ser dito, mas é bom a gente sempre reforçar isso. Exatamente. Agora, Rafael, a gente vai ter também no final do ano, né, a COP30 lá em Belém do Pará, e inclusive essa nossa série, né, chama Era do Clima rumo à COP30, só para abrir um parênteses, né, para quem ainda não está muito por dentro do tema, a COP30 é um evento, é uma reunião no guarda-chuva da ONU, que acontece todo ano, né, uma reunião onde se discute basicamente como que o planeta vai enfrentar a questão das mudanças climáticas globais. É claro que a COP é uma reunião importante, né? É algo que vai acontecer ali durante 10 dias, 15 dias, mais ou menos, lá em Belém do Pará, mas depois disso, né, cada país, enfim, cada setor vai ter muita lição de casa para fazer, e já está fazendo também, como a gente está discutindo aqui. Agora, no caso específico de vocês, Rafael, do Grupo MRV, como que vocês estão se relacionando com a COP, né? Qual que é a importância que uma reunião como essa tem para vocês? Bom, assim, primeiro que a COP acontecendo no Brasil, em Belém, já é de uma importância gigante, né? Acho que o Brasil tem que aproveitar essa oportunidade de mostrar para o mundo o que a gente faz e quão verde nós somos, né? O Brasil é um dos países mais sustentáveis do mundo. Se não falo, está entre os 3 primeiros, né? Nossa matriz energética é extremamente verde, nossos recursos naturais estão muito preservados. Então, é uma oportunidade para a gente poder mostrar para o mundo a nossa importância com relação a esse tema. E para a MRV e para o setor como um todo, é mostrar um pouco de moradias acessíveis, né? A importância da moradia acessível, da moradia digna, o quanto que isso traz de sustentabilidade para a vida do cidadão, né? Porque uma moradia digna e acessível, e aí nós temos que entrar desde da escolha do terreno até a produção, entrega e uso, como é que isso tem que se dar com a visão que a COP30 vai trazer. Então, é um momento único para a MRV e para o setor mostrar para o mundo que fazemos boas moradias e também trocar ideias, né? Tem muita ideia boa que vem de fora que a gente pode absorver aqui no Brasil, né? E a moradia acessível e digna é um tema importante para nós lá na COP30. Financiamento verde também, eu acho que mostrar que os bancos, os fundos, né, as entidades que
fazem um funding do nosso negócio, entender que fomentar empresas e negócios que têm como um fundamento a preocupação ambiental, o ESG, as relações, o clima, vai trazer um futuro melhor. Ou seja, o futuro, quando eu falo, é 30, 40 anos. Né? Eu penso que o futuro é longe. Eu estou pensando nos meus netos já, não é nem mais nos meus filhos. Tá. Então, eu acho que a COP30 ela vai trazer essa aí, é um tema que vai reacender no Brasil de novo a discussão, vai trazer pessoas e setores que não estão na discussão para começar a pensar nisso. E os atores lá vão ter que ter bastante sensibilidade e responsabilidade de abordar esses temas todos, para que a gente consiga mobilizar, influenciar, né, e impactar um evento tão grande que é a COP. Porque essa questão do financiamento é importantíssima, né? Até que a chave já começou a virar, mas ainda falta muita chave para ser virada, né, Rafael? Falta. No final das contas, olha a última linha, tem muita gente pensando na última linha, só que a última linha, se ela não for sustentável com as outras linhas e outras ações, ela acaba se deteriorando, né? E aí, a longo prazo, você perde tudo, né, que você construiu. Então, a manutenção, né, a perpetuidade da última linha depende de ações do meio do caminho, que aí nós falamos de sustentabilidade. Tá certo. E quando você fala de moradias dignas, né? É claro que a gente está falando do empreendimento como um todo, mas isso também pressupõe vamos dizer assim, uma urbanização da região também adequada, né? Porque aí a gente tem áreas de risco, seja para enchentes, ou seja para escorregamentos, né? Tem toda a questão do deslocamento das grandes cidades também, né? A questão do transporte público, de estar perto, de não estar perto, tudo isso entra no pacote, né, Rafael? Mobilidade, você falou um tema interessante. Mobilidade, acho que hoje está sendo uma das maiores discussões dos grandes centros. Né? Os grandes centros, e alguns deles, por falta de visão, talvez, ou de experiência, fizeram planos diretores que estão prejudicando as cidades hoje, depois de 10 anos, 15 anos de manutenção desses planos diretores. Então, você espalhou muito a cidade, não deixou, por exemplo, criar centros e centralidades urbanas, e hoje a população está muito espalhada nos grandes centros. E aí, com a dificuldade do transporte urbano, as pessoas vão para o táxi, vão para o Uber, então as ruas estão lotadas. E as pessoas trançando de um lado para o outro de forma frenética para poder trabalhar, para poder estudar, para poder consumir, para poder divertir, ao passo que se elas estivessem concentradas, ou seja, uma cidade mais adensada, de forma inteligente, você diminuiria a mobilidade, a dificuldade de mobilidade. Então, esse é um tema que está sendo muito discutido. Acho que não tem nenhuma capital hoje grande no Brasil que não discuta mobilidade, e mobilidade talvez seja a bola da vez. E mobilidade passa por agilidade e plano diretor bom. E agilidade vou aprovar um projeto rápido, um bom projeto tem que ser viabilizado de forma rápida, uma licença rápida, para que o empreendedor possa executá-lo mais rápido ainda. Porque a morosidade hoje das questões burocráticas que os municípios têm acabam favorecendo as invasões, favorecendo o ilegal, né? Favorecendo, eu não vou esperar a prefeitura, eu vou fazer porque eu estou precisando morar, ou aqui não faz nenhum imóvel, ninguém lança nada, então eu vou invadir essa área porque eu preciso morar. Então, essas discussões são importantes e a mobilidade acaba sendo afetada. Né? Claro. Aqui, só fazendo um parênteses também, aqui em São Paulo, e o Estadão cobre muito isso, né? A gente tem a questão dos mananciais, que é uma questão histórica por décadas, né? Tem toda uma ocupação ilegal que realmente está numa área ali de preservação, né, permanente, porque é da onde as pessoas usam a água, né? Então tem esse dilema aí, claro, entre moradia, mas isso é uma história para outro dia, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Mas é uma história que tem a ver com o clima, porque a ocupação desordenada, Eduardo, ela acaba afetando os córregos, afeta os cursos d'água, afeta as áreas de amortecimento ambientais, porque a pessoa ocupa sem nenhum critério, sem nenhum estudo. Então, para não ter ocupação errada, preciso acelerar a ocupação ordenada. E acelerar a ocupação ordenada, prevendo e
uma preservação ambiental, prevendo uma organização ambiental melhor, vamos falar correta e legal, eu preciso de agilidade do poder, eu preciso de agilidade do órgão público, né? Então, você acha que a burocracia do órgão público não tem nada a ver com o clima, né? Mas se você fizer a junção, o clima está ligado ali. Sem dúvida. Agora, Rafael, isso serve também para as cidades médias do Brasil, né? Isso que a gente está discutindo, né? Esse raciocínio. Tem muita cidade, vamos dizer assim, que ainda dá para salvar, né? Do ponto de vista do crescimento, né? Lógico, tem cidade, você tem bons exemplos aí. Maringá é um exemplo excelente, que resolveu sentar e discutir a cidade de forma madura, né? Discutir não só com os administradores públicos, mas discutir a cidade com a sociedade. Porque a sociedade faz parte do Estado ali, pequeno município, né? A sociedade é o Estado-município ali. Então, Maringá fez um exemplo bom e com relação aos conselhos de desenvolvimento estratégicos sustentáveis, os CODESs, né, que estão surgindo aí. O movimento surgiu em Maringá, mas está se espalhando pelo Brasil todo, onde a sociedade civil se organiza em diversos segmentos, hotel, supermercado, construção civil, imobiliária, ou seja, entretenimento, se reúnem para pensar a cidade e pensar a cidade de forma sustentável. E a administração pública tem que ouvir essas entidades, né, essas pessoas que estão bem intencionadas pensando na cidade. E Maringá não é uma cidade gigante, é uma cidade de médio porte aí, que a gente pode falar que está dando exemplo nas grandes, né? Então, assim, tem solução, precisa de boa vontade, precisa de vamos falar assim, paciência e um pouco de humildade para poder sentar e escutar. Claro, tá certo. Agora, Rafael, infelizmente estamos chegando aqui no final aqui do nosso tempo, né? 30 minutos passaram. Tá bom, pode continuar. Então tá bom, então vamos continuar. E eu estou fazendo essa pergunta que eu vou fazer agora para todo mundo que está passando aqui pela era do clima, né? O que o cidadão, você falou até dos seus netos e tal, o que o cidadão, Rafael, espera de uma reunião como essa da COP? Ou espera que o planeta vá conseguir, se espera que o planeta vá conseguir ou não resolver essa questão climática aí, que é uma questão delicadíssima, né, que está aí sobre a mesa e sobre, vamos dizer assim, as tomadas de decisões de todos os líderes planetários nesse momento? Puxa vida, assim, a pergunta é bem profunda, né? Porque na lata eu espero responsabilidade dessa turma, eu espero que essa turma realmente faça acontecer algo. Reunir para poder ficar filosofando, ficar pensando só em ideias, em ideologias, assim, acho que o mundo está cansado. Eu, pelo menos, fico meio cansado quando sento e fico só no campo das ideias. Eu acho que nós estamos no campo da fazeção, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que realizar, sair do papel. O mundo precisa de mais ação. Nós já temos aí muitas discussões, nós estamos na COP30, e ainda estamos discutindo se o país vai aderir ou não. Não cabe mais essa discussão. Isso me deixa muito triste, às vezes irritado e cansado. Então, eu espero realmente que essa COP30 seja um divisor de água, um divisor para que a gente saia do campo das ideias e vão para o campo da ação. Para realmente os países, né, os dirigentes públicos, os dirigentes empresariais, o terceiro setor, coloque a mão na consciência e que faça o que tem que ser feito, né? Sob pena de não conseguirmos o que nós estamos objetivando para 2030, 2050. Né? É notório que os desastres ambientais aumentaram, tem teorias aí que falam que isso é cíclico, de 200 anos, 300 anos acontece, mas se for esse espaço, ainda dá tempo de tentar minimizar o caminho natural. E a gente vê e é comprovado que emissões de gás de efeito estufa aquecem realmente. A gente vê o clima de algumas cidades pior do que outras, e algum motivo tem, não é porque o clima agiu dessa forma, é porque nós interferimos no clima de alguma forma. Você vê rios que são
secos, e quando você vai ver lá na origem, há uma intervenção incorreta do empreendedor, e que se a intervenção fosse correta, o rio ainda estaria lá. Não estou falando que não tem que intervir, mas tem que fazer a intervenção correta. Então, a gente tem que ir para o campo das ações, a gente tem que ir para o campo da fazeção. Nós precisamos tomar ação. Essa que é a minha esperança para a COP30. Muito bom, muito bom. Legal, Rafael. Muito obrigado, então, por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer imenso conversar com você. Prazer foi meu de estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho da nossa história, das nossas ações. E parabéns pelo programa, parabéns pela série aí. Esse pingo d'água nessa pedra grande que nós vamos fazer no furinho até conseguir o que a gente precisa. Tá certo. Legal, Rafael. Muito obrigado. Bom, gente, então essa foi mais uma conversa especialíssima aqui dentro da nossa série especial A Era do Clima, rumo à COP30. Toda semana uma conversa interessante sobre sustentabilidade com alguma executiva aqui do Brasil. Hoje tivemos o prazer de receber o Rafael Lafetá, ele que é diretor executivo de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Grupo MRV. Fiquem atentos, então, no nosso jornal, no nosso site, no nosso aplicativo, nas nossas redes sociais, porque a cobertura da COP vai ser cada vez mais intensa até o mês de novembro, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau.